Pois é, pessoal, o Inter conheceu a sua primeira derrota na temporada, primeira derrota no Gauchão. Não dá para dizer que é uma surpresa, né? Afinal de contas, era um time todo de garotos e, enfim, né? Um time inferior àquele que, por exemplo, enfrentou o Novo Hamburgo na estreia, com improvisações, né? E com erros do terceiro treinador, né? Do terceiro jogo, cada jogo um treinador, do treinador no segundo tempo, que também foram determinantes. O fato é que o Ipiranga mereceu a vitória, tá? O Inter perdeu e não há nenhum crime nisso. O Inter perdeu porque caiu no segundo tempo, jogou muito mal, o técnico mexeu mal e algumas confirmações que a gente já sabia, né? A falta de qualidade de alguns jogadores, não agora, chegando, os mesmos do ano passado. Tá bom? Bom, vamos falar sobre isso. Antes, aquele convite aqui rapidinho para já deixar teu like e te inscrever aqui no meu canal, se não está inscrito. E se está inscrito, traz também mais gente para cá. Pode ser membro também do canal do Nando. Tá legal? Gente, vamos lá. O técnico, o Inter entrou em campo com, olha só, Ivan Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho e o Brian Aguirre de lateral esquerdo. O Inter tem dois jogadores, o Bernabé e o Alisson. Entrou o Brian Aguirre na lateral esquerda, certo? Aí o meio campo tem o Bruno Henrique e Benjamin. O Bruno Henrique é um veterano, mas sabe jogar. Fez um golaço, né? E o Benjamin, destaque do jogo. Quanto teve em campo, tomou conta. Tabata, que fez bom jogo até. O Iago Noal, que eu não sei por que foi substituído, porque estava bem no jogo, tá? E o Gustavo Prado, que mais uma vez não jogou nada, e o Raikkonen, que também jogou muito pouco, depois acabou sendo substituído. Bom, aí o Inter entrou assim em campo. O técnico foi o Esteban Conde. Deve ser um grande auxiliar, mas assim, ó, gente, não dá para cada jogo ter um treinador. Se tu tem um auxiliar e às vezes vai auxiliar, às vezes vai o Pesolano, é compreensível. Tá? Tem o teu auxiliar, é aquele cara quando não tem o técnico principal. Mas esse negócio de revezar treinador, se o treinador não fosse importante, os caras não ganhavam tanto. O treinador de futebol custa uma fortuna, um treinador de ponta, porque ele é importante. Então o assistente, ele vai ocupar a função desse cara, que é caro e importante. Então é uma responsabilidade grande. Não dá para ficar botando um dia cada um, entendeu? Vamos tirar na moedinha quem é que vai dirigir o time hoje. Eu sei que todos eles trabalham no dia a dia com os jogadores. Mas tem treino e tem jogo. Na hora do jogo tem que ter leitura de jogo, tem que saber o que fazer. E as mudanças que o Estevão fez no segundo tempo foram determinantes para a derrota do Inter. Evidente que era um Inter fragilizado, né? Não é o time do Internacional. O time do Ipiranga é um time mais treinado, jogava em casa, né? Jogou marcando em cima desde o começo. Mas no primeiro tempo o Inter conseguiu jogar. O Inter tinha. Vamos ver se o SofaScore trouxe os números aqui. Eles têm só a estatística dos jogadores, mas o Inter chegou a ter um momento no primeiro tempo que eram 14 finalizações contra 4 do time do Ipiranga. Uma coisa completamente absurda a diferença que eu tenho. Vamos lá. Primeiro tempo, tá? Finalizações, 9 do Inter, 1 do Ipiranga, no primeiro tempo. A gente vai para o segundo tempo, onde o Ipiranga, em tese não, ele foi melhor. O Ipiranga teve 12 finalizações e o Inter teve 10. Mas olha, o Inter manteve até a sua média, teve 9 no primeiro, 10 no segundo. Agora, olha a diferença de como o Inter deixou o Ipiranga jogar. Num time que tinha uma finalização no primeiro tempo e tem 12 no segundo tempo. E aí, né, no total, né, como é que ficou a história? Foram 19 finalizações do Inter, 13 do time do Ipiranga. Tá? Eu não me surpreendo, nem acho nenhum liga ao alerta e tal, só que tem algumas confirmações que precisam ser levadas a sério. Eu sei que talvez o Pesolano queira ver mais, porque chegou agora e tal, mas tem uns jogadores que tu sabe que vão ser insuficientes. O pênalti que o Cleiton Sampaio faz no final do jogo, o Ipiranga ali já era melhor, já estava em cima, já tinha feito seu gol, já tinha feito um monte de coisa e tal, estava tudo o Inter atrás, o treinador tinha feito mudanças que fizeram o time ir mal, mas, meu, o cara dá um drible dentro da área, aquele drible onde ele não vai em direção ao gol, ele dá o drible puxando para trás. O juiz está aqui, ó, a 10 metros do lance, e o Cleiton Sampaio com as duas mãos,
empurra o cara. Os dois braços, cara. Empurrou o cara. Um pênalti escandaloso. Sabe? O Renato Marcília, antigo Marcília, diria aquele pênalti que até o pipoqueiro do lado de fora do estádio marcaria, de tão claro que é. Mas isso é um jogador que tem poucos recursos técnicos. E todo mundo no Beira-Rio já sabe isso. Gente, não é possível que o Inter na base não tenha um zagueiro. Já teve que contratar o Kaique Rocha, já teve que contratar o Cleiton Sampaio. Eu tô falando, não é que tem um zagueiro para ser titular, para ser alternativa. O Inter tinha de pé direito ano passado o Vitão, tinha mercado. E o terceiro era o Cleiton Sampaio, mas vem cá, não tinha um outro. O Pedro Cauã é tão insuficiente assim. Porque ele é o zagueiro da base que tá aí com a gurizada. Se ele joga tão pouco, então vamos ter que rever o que é. Vamos ter que buscar zagueiro. Porque não é possível que o Inter continue barrando alguém que talvez possa ser um zagueiro de futuro na base do Inter. Talvez, eu não sei. Mas é pior que o Cleiton Sampaio, então tem que negociar, não dá para ficar no Inter. Algumas confirmações, né? O Alan Benítez vai lá, faz uma jogada bonita e tal, né? Mas é o Alan Benítez, cara, um jogador insuficiente, né? Esforçado, né? Quase faz um golaço, driblou meia dúzia e tal. Mas ele não é assim, ó, o responsável pela derrota. É que o time, que no primeiro tempo teve dificuldades, mas se impôs, se desorganizou no segundo tempo. Vamos lá para as trocas. Ó. Quando o Esteban Conde, né, ele, aos 18 minutos, ele tira o Benjamin e coloca o Cauã Alves. Tá? Cara, o Benjamin é titular desse time do Inter. Não vejo um segundo volante melhor do que ele. Circula, faz a jogada. O meio-campo do Inter ali caiu vertiginosamente de produção. E depois ele tira, deixa eu ver com que tempo aqui não me diz o tempo, mas ele tira o Bruno Henrique, o outro volante, e coloca o Alisson, lateral esquerdo. O que eu imaginei? Ele vai pegar o Aguirre, jogador mais experiente, vai botar o Aguirre no meio, ao lado do menino que entrou, o Cauã Alves. Não. Ele botou o Alisson no meio, deixou improvisado lá o Aguirre na esquerda, o Alisson no meio. Aí ficou Alisson e Cauã Alves no meio. Bom, aí foi um abraço, né? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Não sei por que no intervalo ele tirou o Iago Noal para botar o Alex. O Alex entrou legal e tal, não é nada contra ele, que eu gostei muito dele. Só que o Iago Noal não tinha jogado ainda e o primeiro tempo dele foi muito bom. Não tinha nenhum motivo para ele não seguir em campo, né? Gustavo Prado, um fracasso mais uma vez. No finalzinho entrou o João Vitor, tentou fazer alguma coisa. O Raikkonen também não deu uma boa resposta. O João Bezerra no segundo tempo tentou jogar, mas o time estava muito desorganizado. O Ipiranga, o treinador tirou um volante e botou mais um atacante. O time foi para frente. Ali ele complicou. Ele tirou, foi o Marcelinho, né? E botou o Danielzinho. Isso ele fez no intervalo. E depois, qual é a outra troca que ele faz também? Ele tira o Ramon e coloca o Renan, que é um atacante. Isso ele faz com 10 minutos do segundo tempo. Então são trocas assim que o Ipiranga mudou e o Inter piorou e não conseguiu buscar mais. Perdeu o controle completamente do jogo na segunda etapa e aí o Ipiranga acabou, né, fazendo os 2 gols. Né? O Inter perdeu de virada, o Inter saiu na frente e acabou fazendo os 2 gols. Primeiro tempo, olha só, o Inter tem 61% de posse de bola. 9 finalizações contra uma do Ipiranga. Aí tu vai para o segundo tempo, 59% a posse de bola, 41% do Ipiranga, e aquelas finalizações, 12 do Ipiranga, que tinha uma só, contra 10 do Internacional. Então, não precisa ser gênio para ver que houve uma queda brutal do primeiro para o segundo tempo. E ela não foi física, gente. Ela foi uma queda tática e técnica. Entraram jogadores que eram piores do que os que estavam em campo, ou foram piores naquele momento, tá? E taticamente se desorganizou, especialmente o meio-campo, com as trocas promovidas pelo assistente técnico, né? Então, acabou sendo uma derrota que, né, não é que ligue alerta nenhum, simplesmente ratifica, reafirma coisas que todos nós já sabemos. Jogadores que não podem estar no Internacional, né? E no mais é isso, cara. No mais é o gauchão, é esse momento. O importante para mim do que está se tirando agora é que eu tô vendo que tem jogadores que o Inter vai conseguir aproveitar, não de vez em quando,
né? Ah, vamos botar lá no Gauchão. Não, não, vai conseguir botar para jogar realmente Brasileirão, Copa do Brasil, caso, por exemplo, do Benjamin, né? Que até agora só reafirma a cada jogo a sua qualidade. Tá bom, gente? Não te esquece de deixar o teu comentário aí, tá? Diz o que tu tá pensando. Vamos conversar, eu quero entender o pensamento de todos vocês, né? Eu não quero, né, ir do 8 a 800, né? Que, uma maravilha quando ganhou de 4. Agora uma droga, tá tudo errado. Que não é isso, mas eu quero pontuar algumas coisas. Acho um erro. 3 treinadores é desnecessário. Define quem é o cara que vai substituir o Pesolano e ponto final. Quando não for o Pesolano, é esse cara. Todo mundo sabe, né? Não dá para revezar. Repito, se o cargo de treinador não fosse importante, eles não ganhavam tanto. Então vão valorizar, inclusive, quando eles forem substituídos. Nada contra o Esteban, mas se for ele, então que definam, será ele. Pronto. Tá? Mas tem que ter um cara. Depois do Pesolano, fulano assume. Não dá para ser um sorteio, cada dia um. Tá bom? Deixa teu like aí, te inscreve no canal. Se não tá inscrito, te inscreve. Se tá inscrito, traz mais gente pra cá. E, vem ser membro também do canal do Nando. Valeu, canal que tem o apoio do Sindibancários. Diga sim para quem defende você. Valeu. O sindicato está onde a categoria está. Na mesa de negociação, garantindo reajustes e benefícios. Nas agências, combatendo o assédio e as metas abusivas. Na justiça, defendendo direitos. E está nas ruas, mobilizando por respeito e valorização. Há mais de 9 décadas, o Sindibancários é o escudo da categoria. A força que protege conquistas e faz novas vitórias acontecerem. Sindibancários, diga sim para quem defende você.